Existe um momento específico na vida espiritual em que tudo parece estranho, intenso e até confuso. Você não recebeu a bênção ainda, mas algo dentro de você já mudou. O coração fica inquieto, a mente não descansa e uma sensação difícil de explicar começa a tomar espaço. Muitas pessoas ignoram esse momento, achando que é ansiedade, cansaço ou até medo. Mas, na verdade, esse é um dos sinais mais claros de que algo está prestes a acontecer. Quando o Espírito Santo começa a se mover antes de uma bênção, ele não age de forma aleatória. Existem padrões emocionais, espirituais e até físicos que se repetem em quem está prestes a viver um avanço. O problema é que quase ninguém foi ensinado a reconhecer esses sinais. E por isso, muitos desistem exatamente quando estão mais perto do que pediram em oração. Talvez você esteja vivendo dias em que sente um peso sem motivo aparente, ou uma mistura estranha de esperança com desconforto. Talvez esteja mais sensível, mais introspectivo, ou até mais irritado. Isso não é coincidência. Existe um processo acontecendo nos bastidores e ignorar isso pode te levar a interpretar errado o que Deus está fazendo. Neste vídeo, você vai entender 10 coisas específicas que o Espírito Santo faz você sentir quando uma bênção está prestes a se manifestar. Não são teorias, nem frases motivacionais. São sinais espirituais claros, vividos por pessoas comuns, repetidos ao longo do tempo, e que explicam por que tanta gente se perde justamente antes da virada. E se você entender isso agora, você não apenas vai parar de resistir ao processo, como também vai aprender a cooperar com ele. Essa é a diferença entre quem atravessa o deserto até o fim e quem para no meio do caminho achando que Deus o abandonou. Mas o que quase ninguém percebe é que o primeiro sinal costuma ser o mais desconfortável de todos. Um dos sentimentos mais comuns, quando uma bênção está próxima, é uma inquietação profunda. Não é medo comum, nem ansiedade vazia. É como se algo dentro de você estivesse sendo pressionado, ajustado, deslocado. Você tenta relaxar, mas não consegue. Tenta distrair a mente, mas sempre volta para o mesmo ponto. Essa inquietação acontece porque o Espírito Santo começa a mexer em áreas que estavam acomodadas. Ele tira o conforto do lugar onde você estava parado. Não para te punir, mas para te preparar. Antes de um avanço, quase sempre existe um incômodo interno que força você a sair do automático. Muitas pessoas interpretam essa inquietação como sinal de que algo está errado e recuam. Elas oram menos, se afastam, se distraem mais. Só que, na verdade, esse desconforto é um convite para alinhar a alma com o que está por vir. Ignorar isso é como tentar dormir enquanto algo dentro de você está gritando para acordar. Outro sentimento comum é uma sensibilidade emocional fora do normal. Coisas pequenas te afetam mais. Palavras que antes passavam despercebidas agora machucam. Situações simples parecem mais intensas. Isso não é fraqueza espiritual, é sensibilidade espiritual sendo ativada. Quando o Espírito Santo se aproxima de uma bênção, ele afina sua percepção. Você começa a sentir mais porque precisa discernir mais. Essa fase não dura para sempre, mas ela é essencial. É nela que muitas decisões importantes são tomadas, mesmo que você ainda não perceba. E antes de continuar, escreva nos comentários a seguinte frase: estou pronto para entender o processo. Não é para mim, é um posicionamento seu diante do que está acontecendo agora. Outro sentimento recorrente, quando uma bênção se aproxima, é um cansaço que não parece físico. Você dorme, mas não descansa. O corpo até aguenta, mas a alma parece pesada. Isso acontece porque existe um desgaste interno acontecendo antes da liberação do novo. Algo antigo está sendo encerrado e finais sempre consomem energia. Esse cansaço não é sinal de fracasso espiritual. Pelo contrário, ele surge quando o Espírito Santo começa a fechar ciclos que você insistiu em manter abertos por muito tempo. Relacionamentos, hábitos, padrões mentais, expectativas, tudo isso pesa quando está prestes a ser deixado para trás.
Muitos confundem esse esgotamento com vontade de desistir, mas existe uma diferença clara entre desistência e transição. A desistência vem acompanhada de apatia. A transição vem acompanhada de desgaste, mas também de expectativa silenciosa. Você sente que algo está acabando, mesmo sem saber exatamente o que. É por isso que, nessa fase, você começa a se afastar naturalmente de coisas que antes faziam sentido. Conversas ficam rasas, ambientes ficam desconfortáveis, certas pessoas começam a incomodar sem motivo aparente. Não é julgamento, é desalinhamento. E o detalhe mais importante é que esse afastamento não é forçado. Ele acontece de dentro para fora. Quando a bênção está próxima, o Espírito Santo começa a criar espaço. Mas o que ele vai colocar nesse espaço só fica claro mais adiante. Outro sinal forte é um aumento inesperado de questionamentos internos. Você começa a revisar decisões antigas, escolhas passadas, promessas que fez a si mesmo e a Deus. Perguntas que estavam adormecidas voltam com força, não para te acusar, mas para te alinhar. Esse processo pode ser desconfortável porque expõe incoerências. Você percebe onde se conformou, onde negociou valores, onde se calou quando deveria ter se posicionado. Isso gera um incômodo que não dá para ignorar. O Espírito Santo faz isso porque bênção sem alinhamento se transforma em peso. Antes de liberar algo novo, ele ajusta a base, e esses questionamentos são parte desse ajuste. Fugir deles é atrasar o processo. Muita gente tenta silenciar essas perguntas com distrações, excesso de trabalho ou entretenimento constante. Mas elas sempre voltam, porque não são dúvidas vazias. São convites à maturidade espiritual. E é aqui que muitos se confundem, achando que estão em crise de fé. Na verdade, estão em crescimento, só que crescimento quase nunca é confortável no início. O que parece confusão agora, logo se transforma em clareza, mas apenas para quem suporta atravessar essa fase sem fugir. Quando a bênção está próxima, surge também um sentimento estranho de urgência. Não é pressa descontrolada, mas uma percepção interna de que o tempo importa mais agora. Você começa a sentir que não pode mais adiar certas decisões, nem empurrar mudanças para depois. Essa urgência vem porque o Espírito Santo começa a te tirar do modo de espera passiva. Ele ativa uma consciência mais clara do agora. Coisas que você tolerava passam a incomodar demais. Situações mal resolvidas pedem fechamento imediato. Muitos ignoram essa sensação e continuam adiando, achando que Deus vai agir independentemente das escolhas deles. Mas esse é um dos erros mais comuns. A bênção não substitui responsabilidade. Ela caminha junto com posicionamento. Por isso, nessa fase, pequenas decisões ganham um peso diferente. Um sim ou um não parece mais definitivo. Conversas adiadas se tornam inevitáveis. E fugir disso gera um desconforto ainda maior. O que quase ninguém percebe é que essa urgência não é ansiedade, é direção. E quem aprende a obedecer esse impulso interno costuma atravessar esse período com menos desgaste. Outro sentimento frequente é uma solidão que não se explica pela ausência de pessoas. Você pode estar rodeado, conversando, trabalhando, mas sente que ninguém entende exatamente o que está acontecendo dentro de você. Essa solidão acontece porque o processo é interno. Nem todo mundo vai acompanhar o nível de transformação que você está vivendo. E o Espírito Santo, muitas vezes, isola para aprofundar, não para abandonar. É nesse período que você começa a perceber que certas companhias não conseguem mais sustentar conversas profundas com você. O silêncio começa a parecer mais confortável do que interações superficiais. Esse isolamento não é definitivo. Ele é temporário e funcional. Serve para fortalecer sua identidade antes de te reposicionar. Mas quem não entende isso tenta preencher o vazio com qualquer coisa e acaba atrasando o processo. E aqui existe algo que quase nunca é dito. Algumas bênçãos exigem que você aprenda a ficar só antes de te colocar em novos ambientes.
O próximo nível sempre cobra uma estrutura interna mais sólida. Quando o Espírito Santo está preparando uma bênção, é comum surgir um conflito interno entre fé e dúvida. Você acredita, mas ao mesmo tempo questiona. Confia, mas sente medo. Esse contraste não significa falta de fé, significa que algo grande está em jogo. A mente tenta se apoiar no que é lógico, no que já foi vivido, no que deu errado antes. Já o espírito começa a apontar para algo que ainda não aconteceu. Esse choque gera tensão interna, e essa tensão faz parte do processo de amadurecimento espiritual. Muitas pessoas desistem aqui porque querem certeza absoluta antes de avançar, mas a certeza raramente vem antes da obediência. Ela vem depois, e esse é um ponto decisivo que separa quem atravessa o processo de quem permanece estagnado. É por isso que nessa fase você sente vontade de retroceder para o que era previsível, mesmo que não fosse bom. O conhecido parece mais seguro do que o desconhecido que Deus está preparando. Mas o detalhe é que essa luta interna só acontece porque existe algo real sendo construído. Se não houvesse nada à frente, não haveria conflito. A dúvida aparece justamente quando a fé começa a ser exigida em um nível mais alto. Outro sentimento marcante é uma sensibilidade espiritual mais aguçada. Você começa a perceber ambientes pesados, conversas vazias, intenções confusas. Coisas que antes pareciam normais agora drenam sua energia rapidamente. Isso acontece porque o Espírito Santo ajusta seu discernimento antes da bênção. Ele te ensina a identificar o que fortalece e o que enfraquece sua fé. Não para te tornar crítico, mas para te tornar seletivo. Nessa fase, você passa a filtrar mais o que escuta, o que consome e com quem compartilha seus planos. Existe uma proteção sendo construída, mesmo que você ainda não perceba claramente. Ignorar essa sensibilidade costuma gerar confusão e desgaste. Respeitá-la traz paz, mesmo em meio à incerteza. É um aprendizado silencioso, mas extremamente necessário. E o que poucos entendem é que essa sensibilidade não surge para te afastar do mundo, mas para te preparar para agir nele com mais clareza quando a bênção finalmente se manifestar. Quando a bênção está próxima, surge um sentimento de desapego inesperado. Coisas que antes eram extremamente importantes começam a perder força emocional. Não é indiferença, é reordenação interna. O que ocupava o centro começa a ir para as margens. Esse desapego não acontece porque você deixou de valorizar o que tem, mas porque o Espírito Santo começa a reposicionar suas prioridades. Ele mostra, de forma silenciosa, o que não pode mais ocupar o primeiro lugar na sua vida. Muitos resistem a esse processo porque confundem desapego com perda, mas na verdade é preparação. Você não perde, você solta. E só quem solta consegue receber algo novo sem carregar excessos do passado. Esse sentimento costuma vir acompanhado de uma clareza maior sobre limites. Você percebe onde precisa dizer não, onde precisa se afastar e onde precisa se posicionar com mais firmeza, não por dureza, mas por maturidade. O curioso é que esse desapego traz uma paz estranha, mesmo em meio à incerteza. É como se algo dentro de você soubesse que está abrindo espaço para algo melhor, mesmo sem conseguir explicar como ou quando. Outro sinal forte é uma intensificação da vida espiritual. Você começa a sentir mais vontade de orar, refletir, buscar silêncio ou se aproximar de Deus de forma mais intencional. Não por obrigação, mas por necessidade interna. A fé deixa de ser apenas um hábito e passa a ser um refúgio. Você percebe que certas respostas não virão de fora, mas desse lugar de conexão mais profunda. E isso fortalece sua estrutura emocional. Nessa fase, mensagens parecem falar diretamente com você. Trechos da Bíblia, palavras soltas, conversas aleatórias ganham um peso diferente.
Não é coincidência, é alinhamento acontecendo. O Espírito Santo começa a confirmar internamente aquilo que ainda não se manifestou externamente. E essas confirmações funcionam como âncoras nos dias de dúvida. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso ajuda esse tipo de mensagem a chegar a mais pessoas que também estão vivendo esse processo e precisam entender o que está acontecendo. À medida que a bênção se aproxima, surge um sentimento de expectativa silenciosa. Não é euforia, nem empolgação exagerada. É uma certeza tranquila de que algo está se alinhando, mesmo que ainda não exista nenhuma evidência concreta disso. Essa expectativa não grita, ela sustenta. Você continua vivendo, trabalhando, enfrentando desafios, mas por dentro existe uma confiança que não depende mais das circunstâncias. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo que você não precisa mais se desesperar. Esse sentimento costuma vir depois de períodos intensos de conflito interno. Ele não elimina os problemas, mas muda a forma como você os encara. A ansiedade perde força porque a fé ganha profundidade. Muitos nunca chegam a experimentar essa fase porque desistem antes, confundem o silêncio com ausência, quando na verdade o silêncio é sinal de que o processo está quase completo. E é exatamente aqui que a perseverança faz diferença. Porque quem aprende a permanecer nesse estado de confiança, mesmo sem respostas visíveis, costuma ser surpreendido de forma inesperada. Por fim, existe um sentimento de paz firme, mesmo antes da bênção acontecer. Não é alívio por algo resolvido, é estabilidade interior em meio ao processo. Você ainda não recebeu, mas já não se sente perdido. Essa paz não vem de garantias externas, mas de alinhamento interno. É o sinal de que você parou de lutar contra o processo e começou a caminhar com ele. O Espírito Santo já fez o ajuste necessário. Nesse ponto, você não força mais nada, não corre atrás desesperadamente. Você faz o que precisa ser feito, mas confia no tempo. E essa postura muda tudo. Quando a bênção finalmente se manifesta, ela não te encontra despreparado. Ela te encontra maduro, consciente e inteiro. E isso faz toda a diferença. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você já reconheceu esses sinais. E agora que você entende o processo, o mais importante não é acelerar o resultado, mas sustentar o alinhamento até o fim.